Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 13. Calar baionetas! Gritou o Major Bard, depois ouviu a ordem ser ecoada até os flancos da legião. Os homens tiraram as pesadas baionetas espadas com cabos de latão das bainhas e as prenderam com um estalo no cano enegrecido das armas. A maior parte da legião jamais havia acreditado que usaria as baionetas numa carga de infantaria. Em vez disso, os homens pensaram que, quando a guerra tivesse terminado e os Yankees fossem mandados de volta para o norte, levariam as baionetas para casa e iriam usá-las para matar porcos ou cortar feno. Mas agora, atrás do fino véu de fumaça que pairava sobre os pedaços da cerca arrebentada, eles as fixaram nos canos quentes dos fuzis e tentaram não pensar no que os aguardava à luz do sol. Porque uma horda de Yankees esperava lá. Homens de Rhode Island, Nova York e New Hampshire, cujo ardor voluntário era reforçado pelos soldados profissionais do Exército da União e pelos fuzileiros. Os atacantes nortistas estavam em maior número que os homens de Nathan Evans, numa relação de 4-1. No entanto, o ataque Yankee fora contido durante mais de uma hora pela teimosa defesa sulista. Agora esses defensores estavam perigosamente escassos. Por isso Evans queria um último esforço para afundar a investida nortista no caos e com isso ganhar mais alguns minutos em que o restante do exército confederado poderia mudar seu alinhamento para enfrentar o ataque de flanco. Evans faria um último ato de desafio antes que sua linha rebelde se desintegrasse e o poderoso ataque nortista prosseguisse sem resistência. O Major Bard desembainhou a espada. Ainda não havia carregado seu revólver LeMat, testou um golpe com a espada, depois esperou que por Deus não tivesse de usá-la. Na cabeça de Bard, as cargas de baioneta como último recurso pertenciam aos livros de história ou aos romances, não aos dias atuais, ainda que Bard precisasse admitir que as baionetas da legião pareciam cruelmente eficazes. Eram lâminas compridas e finas com uma curva maldosa para cima na ponta. No condado de Falconer, o coronel insistira em que os homens treinassem com as baionetas, e até havia pendurado uma carcaça de boi num galho baixo para criar um alvo realista, porém ela apodrecera e os homens não conseguiram ser instigados a atacá-la. Agora, com o suor formando canais brancos nas manchas de pólvora do rosto, aqueles mesmos homens se preparavam para um treino verdadeiro com as baionetas. Os nortistas, encorajados pela calmaria nos disparos do sul, voltaram a avançar. Uma nova bateria de artilharia sulista havia chegado ao flanco direito da linha de Evans e os novos artilheiros dispararam suas metralhas e balas sólidas na cara do ataque federal, convencendo os Yankees a se apressar. 3 bandas nortistas tocavam com rivalidade, impelindo as bandeiras com franjas grossas através dos espectros de fumaça que pairavam sobre a campina tão golpeada por obuses e balas sólidas que o fedor sulfuroso da fumaça de pólvora era temperado pelo aroma mais doce de feno recém-cortado. O Major Bard olhou seu relógio antiquado, piscou e olhou de novo. Levou o relógio ao ouvido, pensando que ele devia ter parado, mas ainda podia ouvi-lo tic-taqueando. De algum modo havia pensado que já era de tarde, mas ainda eram apenas 10:30. Passou a língua pelos lábios secos, sentiu o peso da espada e olhou de novo o inimigo que se aproximava. A corneta soou. Uma nota falsa. Uma pausa, depois tocou 3 notas limpas, nítidas, depois mais 3, uma pausa rápida, e de repente oficiais e sargentos estavam gritando para a linha sulista se levantar e se mexer. Por um segundo ninguém se moveu, então a linha cinza na borda da floresta rasgada por obuses e balas se movimentou, ganhando vida. Avançar! Gritou o Major Bard, e começou a andar ao sol com a espada à altura do ombro apontando para a frente. De algum modo estragou a postura heroica tropeçando enquanto atravessava os paus da cerca, mas se recuperou e continuou caminhando. Adam havia assumido o comando da companhia e, cujo capitão, Elisha Burroughs, estava morto. Burroughs tinha sido um funcionário importante no Banco do Condado de Falconer, e na verdade não quisera se oferecer como voluntário para a legião, mas temera prejudicar a carreira no Banco de Washington Falconer caso recusasse. Agora era um cadáver, a pele escurecendo coberta de moscas, e Adam ocupará seu lugar. Ele caminhava a 5 passos à frente da companhia e com seu revólver na mão direita e a bainha do sabre na esquerda.
Precisava manter a lâmina longe das pernas para não tropeçar nela. Nathaniel, andando ao lado de Bard, estava tendo o mesmo problema com sua bainha. Não sei se vale a pena usar a espada, comentou Bard. Eu sabia que os cavalos eram má ideia, mas parece que as espadas são um estorvo equivalente. Meu cunhado ficará desapontado. Às vezes acho que o sonho dele é carregar uma lança de cavaleiro em batalha. Bard fungou, gargalhando com a ideia. Sir Washington Falconer, senhor de Seven Springs. Ele gostaria disso. Nunca entendi por que os fundadores de nossa pátria aboliram os títulos. Eles não custam nada e enchem os idiotas de satisfação. Minha irmã adoraria ser Lady Falconer. Seu revólver está carregado? Está. Mas Nathaniel ainda não havia disparado um tiro sequer. O meu, não. Vivo esquecendo. Bard decepou um dente de leão com sua espada. À direita, a companhia ia avançava em boa ordem. Ao menos 2 homens dela penduraram os fuzis no ombro e estavam carregando suas compridas facas de caça. Facas de carniceiro, como Thaddeus Bard gostava de chamá-las, porém as lâminas compridas e feias pareciam bastante apropriadas para essa aventura desesperada. As balas nortistas soltavam seus assobios estranhos pelo ar quente. As bandeiras da legião tremulavam com os projéteis batendo no pano. Notou como os Yankees ainda estão atirando alto? Comentou Bard. Graças a Deus, disse Nathaniel. A corneta soou de novo, instigando a linha rebelde a avançar, e Bard sinalizou com a espada para encorajar a legião a ir mais depressa. Os homens alternavam entre o passo e a corrida. Nathaniel se desviou de um trecho de terra fumegante coberta de fragmentos de obus, onde um escaramuçador mutilado estava morto. O projétil havia rasgado a maior parte da barriga do sujeito e metade da caixa torácica, e o que restava dele estava coberto de moscas. O cadáver tinha dentes proeminentes num rosto que já escurecia no calor. Acho que era George Musgrave, disse Bard em tom casual. Como o senhor sabe? Conseguiu perguntar Nathaniel. Pelos dentes de roedor. Era um garoto mau. Um valentão. Gostaria de dizer que lamento sua morte, mas não é o caso. Desejei que estivesse morto 1000 vezes no passado. Uma criatura perversa. Um homem da companhia K foi atingido por uma bala e soltou uma sucessão de gritos ofegantes. 2 homens correram para ajudá-lo. Deixem-no! Gritou o sargento Truslov, e o ferido foi deixado se retorcendo no capim. Os músicos da legião, abrigados na borda da floresta, eram os maqueiros, e 2 deles avançaram hesitantes para recolher o soldado ferido. Um morteiro desceu ressoando e se enterrou na campina. Explodiu e foi seguido imediatamente por outro projétil. A infantaria nortista havia parado seu avanço constante e estava recarregando os fuzis. Nathaniel podia ver as varetas subindo e descendo e os rostos sujos de pólvora erguendo o olhar das armas para a linha rebelde que se aproximava. Parecia haver pouquíssimos sulistas no ataque e um número grande demais de Yankees esperando. Nathaniel se obrigou a andar calmamente, a não demonstrar medo. Engraçado, pensou, nesse momento sua família estaria ocupando o banco na igreja alta e escura, seu pai estaria na sacristia, rezando, e a congregação estaria arrastando os pés saindo da luz do sol, as portinholas dos bancos estalando e se abrindo sob as janelas altas deixadas abertas no verão, de modo que a brisa do porto de Boston refrescasse os fiéis. O fedor de esterco de cavalo na rua permearia a igreja onde sua mãe estaria fingindo ler a Bíblia, mas na verdade teria a atenção totalmente voltada para a congregação que se reunia, quem estava presente e quem estava ausente, quem parecia bem e quem estava estranho. A irmã mais velha de Nathaniel, Ellen Marjorie, prometida em casamento a seu pastor, estaria alardeando ostensivamente sua devoção rezando ou lendo as Escrituras, enquanto Martha, de 15 anos, estaria atraindo os olhares dos meninos no banco da família Williams, do outro lado do corredor. Nathaniel se perguntou se Sammy Williams estaria no meio do inimigo de casacas azuis que esperava a 300 metros de distância nessa campina da Virgínia. Imaginou se James estaria, e sentiu uma pontada súbita enquanto pensava na possibilidade de seu irmão pomposo, mais gentil, estar caído morto. A corneta soou de novo, dessa vez com mais urgência,
e a linha rebelde começou a correr. Comemorem! Gritou o Major Bard. Comemorem! Para Nathaniel parecia que, em vez de comemorar, os homens começaram a gritar. Ou então a ganir como o ferido que Truslow deixará para trás no capim. O som poderia ser traduzido como um guincho de terror, porém, em uníssono, havia algo no ruído que fazia o sangue coagular, e os próprios homens sentiram isso e reforçaram o estranho som ululante. Até o Major Bard, correndo com sua espada canhestra, ecoava o berro fantasmagórico. Havia algo bestial naquele som, uma ameaça medonha de violência. E então os nortistas abriram fogo. Por um segundo o céu de verão inteiro, o próprio pesado firmamento, se encheu com o uivo e os silvos das balas, e o berro dos rebeldes hesitou antes de recomeçar, só que dessa vez havia gritos de verdade misturados com o som agudo. Homens caíam. Homens eram lançados para trás pelos coices múltiplos das balas acertando-os. Alguns cambaleavam tentando continuar a andar. Havia sangue novo no capim. Nathaniel ouviu um estardalhaço e percebeu que era o som das balas nortistas batendo nas coronhas dos fuzis e nas lâminas das facas de caça. A carga sulista diminuíra a velocidade e os homens pareciam estar vadeando, como se o ar tivesse engrossado até virar um melaço resistente em que as linhas organizadas dos regimentos rebeldes primeiro se romperam e depois se reuniram em grupos dispersos. Os homens pararam, atiraram e avançaram de novo, mas o avanço era lento e hesitante. Outra saraivada foi disparada pelos federais e mais homens foram arrancados da carga rebelde. O Major Bard gritava para seus homens atacarem, correrem, ganharem o dia, mas a legião tinha ficado perplexa com a ferocidade do fogo Yankee dominada pela esmagadora quantidade de tiros que agora estalavam, chamejavam e assobiavam ao redor. Os morteiros nortistas caíam como relâmpagos, cada obus lançando um barril de terra vermelha no ar. Adam estava 10 passos à frente da companhia e andava devagar, aparentemente sem se abalar com o perigo. Um sargento o chamou de volta, porém Adam, com o revólver abaixado, ignorou-o. Continuem! Continuem! Gritou o Major Bard a seus homens. Até agora nenhuma faca de caça e nenhuma baioneta tinham ficado vermelhas, mas os homens não conseguiam continuar. Em vez disso recuaram, silenciosos, e os federais deram um grito grave de triunfo. O ruído pareceu atiçar o recuo rebelde transformando-o numa corrida cheia de tropeços. Os confederados ainda não haviam entrado em pânico, mas estavam perto disso. Não! O Major Bard estava lívido, tentando compelir seus homens de volta ao ataque pela pura força de vontade. Major! Nathaniel precisou gritar no ouvido de Bard. Olhe à esquerda! À esquerda! Um novo regimento nortista havia surgido à esquerda da legião e agora ameaçava envolver o flanco aberto dos homens da Virgínia. O novo ataque não somente impeliria para trás essa fracassada carga de baionetas como envolveria a floresta. Os defensores de Havans foram flanqueados e dominados, finalmente. Maldição! Bard encarou a nova ameaça. Sua imprecação parecia pouquíssimo convincente, como se feita por alguém não acostumado a xingar. Sargento Mor! Leve as bandeiras para trás. Bard deu a ordem, mas ele mesmo não recuou. Volte, senhor, por favor. Volte. Nathaniel puxou a manga da casaca do Major Bard, e dessa vez o homem começou a recuar. Balas assobiavam no ar enquanto Bard e Nathaniel cambaleavam para trás, protegidos dos atiradores Yankees pela fumaça da batalha que atrapalhava a mira. Apenas Ada não quis recuar. Gritava para seus homens se juntarem a ele, dizendo que não havia perigo, que só precisavam pressionar até o outro lado da campina. No entanto, a companhia K vira o recuo de toda a linha confederada, por isso também se esgueirou para trás. Adam parou e se virou para eles, gritando para avançarem, mas então cambaleou e quase largou o revólver. Abriu a boca para falar, porém nenhum som saiu. De algum modo conseguiu manter o equilíbrio enquanto, muito devagar e com cuidado, como um bêbado fingindo sobriedade, enfiou o revólver no coldre. Em seguida, com uma expressão estranhamente perplexa, caiu de joelhos. Seu desgraçado idiota!
O sargento Truslov tinha visto Adam cair e se apressou pela frente dos nortistas que avançavam. O restante da legião corria de volta para a segurança das árvores. Toda a carga sulista havia fracassado completamente e os Yankees chegavam com força total. É minha perna, Truslov, disse Adam com a voz em choque. Deveria ter sido no seu maldito cérebro. Me dê seu braço. Mesmo quando salvava Adam, Truslov parecia sinistramente hostil. Venha, garoto. Depressa. Adam fora atingido na coxa esquerda. A bala tinha batido como uma martelada, mas no momento não doeu muito. Agora, de repente, havia uma dor rasgando em brasa da virilha aos dedos dos pés. Me deixe aqui! Ofegou para Truslov. Pare de choramingar, pelo amor de Deus! Truslov ficou entre arrastar e carregar Adam de volta para as árvores. Nem o Major Bard nem Nathaniel viram a situação de Adam. Estavam correndo para a floresta, ou melhor, Starbuck corria e Tadeusz Bard caminhava com calma. Você notou quantas balas passam altas? Perguntou Bard de novo. Notei. Nathaniel estava tentando correr e se agachar ao mesmo tempo. Deveríamos fazer algo a respeito. Observou Bard objetivamente. Porque provavelmente estávamos disparando alto também, não acha? Ele teria concordado com qualquer proposição que Bard desejasse, desde que o major andasse depressa. Quero dizer, quantas centenas de balas foram disparadas nesse pasto hoje? Continuou Bard, subitamente entusiasmado com o novo raciocínio, e quantas baixas elas causaram? Na verdade, foram notavelmente poucas. Ele balançou a espada sem sangue na direção do capim onde talvez uns 60 corpos estavam, no ponto em que a carga da legião havia fracassado. Deveríamos olhar os troncos para ver onde estão as marcas das balas, e aposto, Starbuck, que a maioria vai estar a pelo menos 3 ou 3,5 metros do chão. Eu não ficaria surpreso, senhor. Não ficaria mesmo. Agora Nathaniel podia ver os paus da cerca à frente. Bastariam alguns passos e eles estariam em meio às árvores. A maior parte da legião já estava segura na floresta, ou tão segura quanto era possível, agachada entre árvores que eram golpeadas por uma dúzia de morteiros federais. Ali, olhe. Está vendo? Uns 3,5 metros, 4,5 no mínimo. Está vendo? Agora o Major Bard havia parado totalmente e estava apontando a espada em direção ao fenômeno interessante da altura das marcas das balas nas árvores. Aquela ali está um pouquinho mais baixa, admito, mas olhe, está vendo? Ali, naquela nogueira amarga, Starbuck. Nenhuma bala acertou a menos de 3 metros de altura, e quantas você pode ver acima daquela altura? 4, 5, 6, e isso é só em um tronco. Senhor! Nathaniel empurrou Bard. Firme! Protestou Bard, mas começou a andar de novo de modo que, finalmente, Nathaniel pôde ver o abrigo sob as árvores. Senhor? Garanta que as bandeiras estejam em segurança. Que ridículo, pensou Bard, que ele se preocupasse com esse tipo de coisa. Afinal, o que eram as bandeiras senão 2 pedaços de pano espalhafatosos, costurados a partir de retalhos de seda no quarto da irmã? As balas nortistas estavam rasgando as folhas das árvores. Starbuck? Senhor? Pode fazer a gentileza de informar ao Dr. Billy? Diga que estamos recuando. Ele deve salvar os feridos que puder e deixar o restante. Acho que os Yankees vão cuidar bem deles, não é? Tenho certeza de que sim, senhor. Então vá. Nathaniel correu pelo meio da floresta. Um obus estourou à sua esquerda e um galho pesado lascou e despencou no meio das outras árvores. Grupos de homens corriam pelo bosque, sem esperar ordens, apenas buscando segurança. Estavam abandonando facas de caça, cobertores, mochilas, basicamente qualquer coisa que atrapalhasse a fuga. Nathaniel encontrou um amontoado caótico de homens ao redor dos cavalos amarrados e um cabo tentando soltar Pocahontas do meio da turba em pânico. Essa é minha! Gritou Nathaniel, e pegou as rédeas. Por um segundo o cabo pareceu que iria contestar, então viu o rosto sério de Nathaniel e fugiu.
O capitão então passou correndo, gritando por seu cavalo, seguido pelo tenente Moxley, cuja mão esquerda pingava sangue. O Yankee montou em Pocahontas e a virou em direção à clareira onde tinha visto pela última vez o Dr. Danson. Outro grupo de homens passou correndo, gritando de forma ininteligível. Um estalar de fuzilaria soou na borda das árvores. Ele bateu os calcanhares nos flancos de Pocahontas. As orelhas dela estavam empinadas para trás, mostrando nervosismo. Nathaniel se abaixou sob um galho, depois quase caiu quando a égua saltou sobre um tronco no chão. Galopou para a estrada, planejando virar para o sul em direção ao posto das baixas, mas de repente uma bala passou junto à sua cabeça e ele viu um sopro de fumaça riscada de chamas e um borrão de uniformes azuis na floresta do lado oposto. Um homem gritou para ele se render. Nathaniel puxou as rédeas, quase caindo do animal. A égua virou, protestando, e ele bateu os calcanhares de novo. Anda! Gritou para a montaria, depois se encolheu quando outra bala passou perto de sua cabeça. Ainda segurava a pistola pesada e usou o cano para bater no flanco de Pocahontas, e de repente o animal saltou adiante, quase derrubando-o, mas de algum modo ele se segurou com a mão esquerda enquanto a égua disparava de volta para a floresta. Nathaniel a virou mais uma vez para a crista do morro. Parecia não haver sentido em tentar organizar uma retirada ordeira dos feridos, em vez disso precisava encontrar Bard e dizer que a legião fora profundamente flanqueada. Major Bard! Gritou. Major Bard! Thaddeus Bard havia encontrado o sargento Truslov e o estava ajudando a carregar Adam de volta à segurança. Os 3 homens acompanhavam o grupo das bandeiras e eram os últimos da legião que permaneciam no Bosque Alto. O sargento Mor Proctor carregava uma bandeira, um cabo da companhia se elevava a outra, mas os panos pesados com seus mastros rígidos eram objetos difíceis de carregar pelo emaranhado de espinheiros e mato baixo. O restante da legião, na verdade o restante da brigada de Nathan Evans, parecia ter fugido, e Bard supôs que essa batalha estava perdida. Imaginou como os historiadores descreveriam a revolta sulista. Uma loucura de verão? Uma aberração da história americana para ser posta ao lado da rebelião do uísque, que George Washington esmagara de modo tão selvagem. Um obus estalou atravessando os galhos mais altos, o que provocou uma chuva de folhas na equipe das bandeiras. Major Bard! Gritou Nathaniel. Ele estava galopando feito louco, cegamente, em meio às árvores. Fugitivos berravam à sua volta, mas o mundo de Nathaniel era um borrão de luz do sol e sombras verdes, uma égua correndo em pânico, suor e sede. Ouviu uma banda nortista tocando na campina e virou o cavalo para longe do som. Gritou de novo pelo Major Bard, mas a única resposta foram alguns tiros em algum lugar à esquerda. Balas assobiavam e acertavam árvores perto dele, porém os nortistas estavam disparando no bosque fechado e não conseguiam mirar direito. Um obus explodiu soltando fumaça e fragmentos chiando longe à direita, então Nathaniel chegou a uma clareira e viu a mancha de vermelho e branco que era a bandeira da Legião Falconer na outra extremidade do espaço aberto, e guiou o animal para lá. Pensou ter visto Thaddeus Bard com uns 10 soldados. Major Bard! Porém Bard havia desaparecido nas árvores do outro lado. Nathaniel rapidamente seguiu a equipe das bandeiras, atravessando um cobertor de fumaça que pairava na clareira. Tiros estalavam na floresta, uma corneta soou e a banda Yankee continuava tocando atrás. Ele penetrou nas árvores do outro lado da clareira e passou por um emaranhado de galhos baixos que batiam dolorosamente em seu rosto. Major Bard! Bard se virou finalmente, e Nathaniel viu que Adam estava ali, com sangue escuro na coxa. Nathaniel já ia gritar que os Yankees estavam no flanco direito, mas era tarde demais. Um esquadrão de homens com casacas azuis se aproximava correndo em meio às árvores, vindo da estrada de terra, e parecia inevitável que as bandeiras da legião cairiam e que Bard, Adam, Truslov e os outros ao redor dos 2 estandartes seriam capturados. Cuidado! Gritou Nathaniel, apontando. O grupo das bandeiras corria em meio às árvores, desesperado para escapar, no entanto Bard e Truslov eram atrapalhados por Adam.
Os nortistas gritaram para eles pararem e colocarem as mãos para cima, enquanto o Major Bard berrava para o sargento Mor Proctor correr. Adam, com a perna se sacudindo enquanto era arrastado pelas árvores, gritou. Nathaniel ouviu o som e instigou a égua. Os nortistas uivavam e gritavam como menininhos brincando. Um fuzil disparou e a bala bateu nas folhas. O Major Bard e o sargento Truslow cambaleavam com o peso de Adam. Os Yankees vociferaram de novo para se renderem e Truslow se virou, pronto para lutar, então viu as baionetas vindo diretamente em sua direção. E Nathaniel atacou. Havia galopado com a égua na direção dos perseguidores Yankees e agora berrou para eles recuarem, deixando Adam em paz. Os nortistas viraram os fuzis pesados com as baionetas para ele, porém Nathaniel estava cavalgando depressa demais. Gritava para eles, absolutamente sem controle, finalmente tendo decidido lutar. Os Yankees não recuaram, e sim tentaram apontar as armas enquanto Nathaniel ajeitava o braço direito e puxava o gatilho debaixo do Savage, depois o de cima, e a arma deu um coice que foi até o ombro, cobrindo-o imediatamente com uma fumaça que logo sumiu. Mas ele guinchou de júbilo. Ao disparar a arma havia liberado sua alma para um desejo sinistro. Ouviu um fuzil atirar, no entanto nenhuma bala o acertou e ele gritou em desafio. Havia 6 Yankees no esquadrão. 5 deles se espalharam diante da carga ensandecida de Nathaniel, mas o último tentou corajosamente perfurar com a baioneta o cavaleiro enlouquecido. Nathaniel Starbuck puxou o gatilho mais baixo do revólver, girando o tambor, então abaixou o cano contra o homem que o desafiava. Vislumbrou suíças fartas e dentes enegrecidos de tabaco, depois puxou o gatilho e o rosto do homem desapareceu numa torrente de fumaça arriscada de sangue, lascas de osso e gotas vermelhas. Starbuck emitia um som terrível, um grito de vitória e um uivo de fúria enquanto outro Yankee era pisoteado pelos cascos pesados de Pocahontas. Uma arma estalou terrivelmente alta perto de seu ouvido direito e de repente a égua relinchou e empinou, mas Nathaniel manteve o equilíbrio e a instigou. Tentou disparar contra o homem de casaca azul, porém o revólver emperrou porque ele puxou os 2 gatilhos ao mesmo tempo, mas isso não importava. O Major Bard, Adam e Truslow escaparam, as bandeiras tinham ido em segurança para o abrigo da floresta e de repente Starbuck estava cavalgando livre para um silêncio preenchido por folhas. Gargalhava. Parecia tomado por uma felicidade extremamente milagrosa, como se tivesse experimentado o momento mais empolgante e maravilhoso da vida. Queria gritar de júbilo para os céus enquanto se lembrava do rosto do Yankee explodindo diante do cano da arma. Meu Deus, ele havia mostrado ao desgraçado! Gargalhou alto. Enquanto isso, na distante Boston, os grãos de poeira dançavam nos fachos de luz do sol que escorriam das altas janelas da igreja sobre o reverendo Eliel Starbuck que, com os olhos fechados e o rosto forte contorcido pela agonia da paixão, implorava ao Deus Todo-Poderoso para proteger e ajudar as forças justas da União, para lhes dar o ânimo de suportar todas as dificuldades e a energia para derrotar as forças malignas do mal indizível que se derramara nos Estados do Sul. E se a causa tiver de chegar à batalha, ó Senhor, que seja feita a vossa vontade e que a vitória seja obtida, e que o sangue de vossos inimigos encharque a terra e que o orgulho deles seja pisoteado sob o som dos cascos dos justos. Seu apelo era intenso, sua oração ecoava, a voz era dura como o granito de New Hampshire com o qual a igreja havia sido construída. Eliel deixou o eco da oração se esvair enquanto abria os olhos, mas a congregação, de algum modo percebendo que o olhar cinzento e furioso de seu pastor examinava os bancos em busca de alguma evidência de falta de fé, mantinha os olhos bem fechados e mal ousava respirar. Eliel baixou as mãos para segurar o púlpito. Em vosso santo nome imploramos, amém. Amém, ecoou a congregação. Olhos tímidos se abriram, inários farfalharam e a senhora Ciflard bombeou um pouco de ar úmido nas entranhas do harmônio. Hino número 266. As forças do reverendo Eliel pareciam ter se esvaído subitamente, com um cansaço honrado. Há uma fonte repleta de sangue, tirado das veias de Emanuel, e pecadores, mergulhados sob esse sangue, perdem todas suas manchas de culpa. Um cavalo à solta saiu galopando do meio do mato e passou por uma fileira de soldados sulistas feridos deixados à mercê dos Yankees que avançavam.
Um homem gritou e se agitou quando um casco bateu em sua coxa. Outro estava chorando, chamando a mãe. Um terceiro perdera os olhos, ferido por estilhaços de obus, e não conseguia chorar. 2 já estavam mortos, as barbas se projetando para o céu e a pele coberta de moscas. A floresta se encheu lentamente de tropas nortistas que pararam para revistar os bolsos dos mortos. Finalmente os disparos de canhões pararam, ainda que os incêndios ferozes provocados pelas explosões continuassem ardendo e estalando no mato baixo. A leste da floresta, o 2º Regimento de Wisconsin, vestido de cinza, avançando contra o regimento da Geórgia que agora formava o flanco direito da partida linha de defesa confederada, foi confundido com reforços sulistas. A bandeira nortista, pendendo frouxa no ar sem vento, era muito parecida com a confederada, e os homens da Geórgia permitiram que os de Wisconsin se aproximassem tanto que todos os oficiais sulistas foram mortos ou feridos pela primeira saraivada dos Yankees. Os sobreviventes da Geórgia se levantaram por um instante desesperado, depois se romperam e fugiram, e assim o restante da linha improvisada que Nathan Evans conseguirá montar foi finalmente derrotado. Mas ela fizera seu trabalho. Havia segurado um ataque avassalador por tempo suficiente para uma nova linha de defesa ser montada no cume plano e alto da colina onde a Legião Falconer começara seu dia. Uma bateria de canhões da Virgínia, comandada por um advogado transformado em artilheiro, esperava na crista norte do platô. Os canhões miravam o vale onde os homens da despedaçada brigada de Evans agora se afastavam dos Yankees vitoriosos. Atrás dos canhões do advogado estava uma brigada da Virgínia que chegará do vale do Shenandoah e era comandada por um religioso de visão excêntrica e postura séria. Thomas Jackson tinha sido um professor impopular no Instituto Militar da Virgínia e depois se tornará um comandante impopular de uma brigada de milícia que ele treinara e exercitara. Então havia treinado e exercitado mais até que os rapazes de fazenda em suas fileiras estivessem totalmente enjoados dos treinos e exercícios. Porém agora os garotos de fazenda de Thomas Jackson se encontravam no amplo platô esperando que um vitorioso exército Yankee os atacasse, e estavam exercitados, treinados, prontos para lutar. E ansiosos por isso. Uma segunda bateria de artilharia Yankee chegou ao topo da colina e arrumou as armas perto de onde estava empilhada a bagagem da Legião Falconer. O comandante da bateria era um pastor episcopal que ordenou que seu segundo em comando verificasse repetidamente as roscas sem fim, as esponjas, os limpadores, as alavancas e os soquetes da bateria, enquanto ele próprio rezava em voz alta para que Deus tivesse misericórdia das almas culpadas dos Yankees que pretendia mandar para um mundo melhor com seus 4 grandes canhões, aos quais deram o nome dos 4 evangelistas. Thomas Jackson, esperando uma canhonada inimiga a qualquer momento, ordenara que seus homens ficassem deitados para não se tornarem alvos dos artilheiros inimigos, então ficou montado calmamente em sua cela, lendo a Bíblia. Estava preocupado pensando que seus homens poderiam ficar confusos com a fumaça da batalha, por isso todos os seus soldados da Virgínia possuíam faixas de pano branco amarradas nos braços ou enfiadas nas faixas dos chapéus, e receberam ordem de gritar uma senha enquanto lutavam. Nossos lares, era seu grito, e Jackson esperava que eles batessem no peito com a mão esquerda enquanto gritavam. O capitão Imboden, um advogado tornado artilheiro, havia decidido muito antes que Jackson era louco como uma lebre de março, mas de algum modo estava satisfeito por se encontrar no lado dele e de não precisar enfrentar o louco em batalha. 1,5 km à direita de Imboden, junto à ponte de pedra onde mais e mais tropas nortistas atravessavam o Bull Run para continuar o ataque esmagador que finalmente começara a levar o exército rebelde para o caos. O general Irving M. C. Dovell estava montado em seu cavalo junto à estrada principal e animava seus homens. Vitória, rapazes! Gritava repetidamente. Vitória! Para Richmond! Muito bem, rapazes, muito bem! M.C. Dovell estava em júbilo, em êxtase, tão feliz que podia esquecer a indigestão que o atacava desde que comera porções insensatamente grandes de torta de carne no jantar da noite anterior. O que importava o desconforto? Ele havia vencido. Tinha comandado o maior exército da história militar americana até uma vitória brilhante, e, assim que a tarefa de limpar o exército rebelde estivesse terminada, mandaria um punhado de bandeiras capturadas para Washington, para serem postas como troféus aos pés do presidente.
Não que já tivesse visto qualquer bandeira capturada, mas estava certo de que logo apareceriam em abundância. Starbuck. Ele viu seus ajudantes cercado por adidos estrangeiros em seus uniformes espalhafatosos. MC Dovel havia feito faculdade na França e estava acostumado às modas militares da Europa, porém agora, vendo os uniformes coloridos no meio das casacas simples e honestas de seu exército, pensou em como os estrangeiros pareciam ridiculamente ornamentados. Capitão Starbuck! Gritou de novo. Senhor? O capitão James Starbuck estivera acompanhando, animado, o ritmo de uma banda regimental que tocava trechos de ópera para as tropas que avançavam. Agora instigou o cavalo mais para perto do general vitorioso. Atravesse a ponte, está bem? Pediu MC Dovel afavelmente. E diga a nossos rapazes para mandarem todas as bandeiras capturadas de volta para mim. Certifique-se disso, está bem? Todas elas. E não se preocupe com seus companheiros estrangeiros. Vou ter uma conversinha com eles. O general acenou para uma tropa de artilharia que passava. Vitória, rapazes, vitória! Para Richmond! Para Richmond! Um congressista de Nova York, gordo e bêbado, estava montado num armão que ia para o oeste, e o general saudou o político com bom humor. O congressista era um patife, mas sua boa opinião poderia ser útil para a carreira de um general vitorioso quando aquela curta temporada de luta acabasse. Grande dia, congressista! Grande dia! Outra Yorkton, general! Uma verdadeira Waterloo! Um general vitorioso também poderia ser útil para a carreira de um congressista, e assim o político gordo acenou com seu chapéu de castor numa saudação afável para o corpulento MC Dovel. Para a glória! Gritou o congressista, e balançou o chapéu tão vigorosamente que quase perdeu o equilíbrio no estreito assento do armão. E, Starbuck! Gritou MC Dovel para o ajudante, que já forçava a passagem pela ponte apinhada. Não deixe muitos civis atrapalharem a retaguarda. Aquele sujeito não vai criar problemas, mas não queremos senhoras feridas por balas perdidas, não é? Não, senhor. James Starbuck foi caçar bandeiras. O coronel Washington Falconer também estava procurando bandeiras, as suas, e as encontrou no pasto ao norte da estrada principal. A princípio encontrou apenas os restos despedaçados de sua preciosa legião, uma sucessão de homens manchados de pólvora, cansados, que saíam das árvores arrastando os fuzis e praticamente incapazes de reconhecer o próprio coronel. Alguns ainda estavam em boa ordem, mantidos assim por oficiais ou sargentos, mas a maioria havia abandonado o equipamento caro e perdido qualquer ideia de onde estavam suas companhias, seus oficiais ou mesmo seus amigos. Alguns recuaram junto dos homens da Carolina do Sul, alguns com os da Louisiana, assim como alguns soldados desses regimentos agora retornavam com os da Virgínia. Era uma força derrotada, exausta e atordoada, e o coronel olhou-os numa incredulidade pasma. Ethan Ridley, que finalmente alcançara Falconer, não ousou fazer comentários, por medo de provocar a fúria do coronel. Isso é coisa de Starbuck, declarou finalmente Washington Falconer, e Ridley apenas balançou a cabeça numa confirmação muda. Vocês viram Adam? Gritou o coronel para os sobreviventes da legião, mas eles apenas balançavam a cabeça. Alguns olhavam para o coronel com seu uniforme lindo, montado em seu cavalo com tanta elegância, e se viravam para cuspir no pasto com a boca seca. Senhor? Ridley havia olhado à direita e visto uniformes azuis dos Yankees avançando pela ponte de madeira pela qual a estrada atravessava o pequeno afluente do Bull Run. Senhor! Repetiu ele com mais urgência. Porém o coronel não estava escutando porque finalmente vira sua equipe de bandeiras emergir da floresta e galopou para encontrá-la. Estava decidido, independentemente do que acontecesse naquele dia medonho, a não perder as duas bandeiras. Mesmo que a confederação caísse numa derrota chamejante, ele carregaria as duas bandeiras para Seven Springs e iria pendurá-las em seu corredor, para lembrar aos descendentes de que sua família havia lutado pela Virgínia. Ridley seguiu o coronel, silenciado pela enormidade da derrota. A princípio o coronel não viu Adam, que agora estava sendo auxiliado pelo sargento Truslov e pelo sargento Mor Proctor. O coronel só viu Tadeusz Bard,
que arrastava o brasão dos falconers pelo chão. O que diabos você fez com minha legião? Gritou Falconer para seu cunhado. O que diabos você fez? Thaddeus Bard parou e olhou o coronel raivoso. Pareceu levar alguns segundos para reconhecer Washington Falconer, mas, quando reconheceu, apenas gargalhou. Maldição, pica-pau, maldição! Falconer quase golpeou o rosto do risonho professor com o chicote de montaria. Adam está ferido. Bard havia parado de gargalhar abruptamente e agora falava com uma intensidade séria. Mas vai ficar bem. Ele lutou bem. Todos lutaram bem, ou quase todos. Porém precisamos ensinar a mirar embaixo, e há inúmeras outras lições que precisamos aprender. Mas não nos saímos mal, para uma primeira luta. Mal. Você jogou fora a legião. Seu desgraçado. Você a jogou fora. O coronel esporeou Saratoga para onde Truslov e Proctor ajudavam Adam. Adam! Gritou, e ficou atônito ao ver seu filho sorrindo, quase feliz. Tenha cuidado com a floresta, Falconer! Resmungou o sargento Truslov. Está cheia de yankees desgraçados. O coronel pretendia brigar com Adam, repreendê-lo por ter deixado que Bard desobedecesse suas ordens, mas a perna do filho sangrando conteve sua raiva. Então ergueu os olhos e viu uma última figura de uniforme cinza cambalear para fora das árvores. Era Nathaniel, e a visão fez a raiva de Washington Falconer crescer tão intensamente que ele estremeceu descontrolado. Já volto para você, Adam, disse, e esporeou Saratoga na direção do Yankee. Nathaniel estava a pé, mancando. Depois que Pocahontas relinchou, ele havia puxado a cabeça da égua para a esquerda, rasgado os flancos feridos do animal com os calcanhares e então galopado para longe dos Yankees espantados e espalhados. Tentará seguir a equipe das bandeiras, mas em vez disso sentiu Pocahontas tropeçar e viu gotas de sangue espirrando de sua boca e das narinas. O passo dela hesitou, a égua soltou uma grande expiração borbulhante e seus joelhos fraquejaram. Mesmo assim ela tentará continuar, mas a vida rugia para fora de seus pulmões perfurados, por isso Pocahontas tombou de lado, deslizando por folhas mortas e espinhos caídos. Nathaniel mal conseguiu soltar os pés dos estribos e se jogar da sela antes que o animal agonizante se chocasse contra uma árvore e parasse. A égua tremeu, tentou erguer a cabeça, relinchou uma vez, então seus cascos cavalcaram uma marca agonizante no chão. Ah, meu Deus! Nathaniel tremia. Estava agachado, arranhado e com medo, a respiração saindo em haustos longos. O animal estremeceu e um grande jato de sangue saiu de sua boca. O ferimento de bala no peito parecia muito pequeno. Moscas zumbiam alto, já pousando na égua morta. A floresta estava estranhamente silenciosa. Incêndios ou tiros de mosquetes estalavam distantes, mas Nathaniel não ouvia passos por perto. Levantou-se e sibilou de dor quando pôs o peso no tornozelo esquerdo. O revólver havia caído na confusão de folhas ensanguentadas. Ele o pegou, enfiou-o no coldre e já ia começar a mancar para longe quando se lembrou de que naquela mesma manhã o coronel havia enfatizado como a cela era cara, então foi assaltado pela convicção ridícula de que estaria em problemas se não a resgatasse. Por isso se ajoelhou junto à barriga da égua morta e tentou desafivelar a barrigueira. Então, entre soluços e arquejos, soltou a sela pesada e tirou os estribos e a barrigueira debaixo do peso morto da carcaça da égua. Foi cambaleando desajeitado pela floresta, atrapalhado pelo tornozelo torcido e pelo esforço com o peso da sela e o calor do dia. Precisará das duas mãos para carregar a sela, por isso não conseguia impedir que a espada se emaranhasse nas pernas. Depois que o sabre o fez tropeçar pela terceira vez, Nathaniel parou, soltou os prendedores da bainha e jogou a porcaria da espada no mato baixo. Uma pequena parte de seus pensamentos conscientes lhe dizia que era ridículo salvar a sela e jogar fora o sabre, mas de algum modo a sela parecia mais importante agora. Havia gritos distantes na floresta, uma corneta soou, um homem berrou em triunfo e, temendo sofrer uma emboscada, Nathaniel sacou o revólver, acionando o gatilho de baixo e segurando-o na mão direita, por baixo da sela pesada. Continuou andando com dificuldade, finalmente emergindo da floresta num grande pasto onde rebeldes recuavam espalhados.
À frente dos sulistas estava a estrada principal, então um morro íngreme que subia até o platô onde a legião começara o dia. Podia ver a casinha de madeira no topo do morro e, perto dela, alguns canhões. Imaginou se os canhões pertenciam ao norte ou ao sul, a amigos ou a inimigos. Seu desgraçado! O grito ecoou no pasto e Nathaniel virou os olhos ardidos de suor e viu o coronel Falconer esporeando o cavalo em sua direção. O coronel parou a seu lado, com os cascos do garanhão levantando torrões de terra. O que, em nome de Jesus, você fez com minha legião? Eu disse para você ir para casa. Disse para você voltar para seu maldito pai. E o coronel Falconer, que estava com raiva demais para pensar no que fazia, ou se um mero segundo-tenente poderia ter exercido o poder que agora atribuía ao Yankee, recuou a mão com o chicote e o golpeou, acertando o rosto de Nathaniel. O rapaz se encolheu, ofegou com a dor, depois caiu enquanto se retorcia para longe. O sangue escorreu salgado do nariz. Eu trouxe sua cela, tentou dizer, mas em vez disso ficou de quatro, com sangue pingando do nariz, e o coronel ergueu o chicote de novo. Você fez seu imundo trabalho nortista, não foi? Acabou com minha legião, seu desgraçado. Golpeou pela segunda vez, depois uma terceira. Seu desgraçado! Gritou, depois levantou a mão para dar o quarto golpe. Os primeiros Yankees em perseguição surgiram na borda da floresta. Um deles, um cabo, estivera com o grupo de homens atacados por Nathaniel e agora, chegando ao pasto, viu um confederado a cavalo a menos de 50 metros e pensou em seus companheiros mortos enquanto se abaixava sobre o joelho direito, levava o fuzil ao ombro e disparava um tiro rápido. A fumaça subiu atrapalhando a visão do Yankee, porém sua mira fora boa e a bala acertou o coronel no braço erguido, lascando o osso e ricocheteando até bater nas costelas e se alojar nos músculos da barriga. Sangue jorrou do braço lançado para trás pela força da bala e o chicote de montaria girou pelo ar. Ah, meu Deus, disse Washington Falconer, mais assustado que ferido. Então a dor o golpeou e ele gritou alto enquanto tentava forçar o braço a baixar e compreender a súbita confusão de pano rasgado e encharcado de sangue e dor aguda. Coronel! Ethan Ridley galopou para perto do coronel no instante em que uma saraivada nortista estalava na margem da floresta. Ridley se abaixou e puxou as rédeas enquanto as balas mini assobiavam em volta de seus ouvidos. O coronel estava se virando, as esporas batendo, gritando de dor enquanto Ridley olhava para Nathaniel, que havia levantado a mão para se proteger da surra do coronel. O Yankee empunhava o revólver Savage, e ao vê-lo Ridley achou que o nortista tentará matar o coronel. Você atirou nele! Gritou Ridley numa acusação chocada, depois sacou seu revólver do coldre. O sangue pingava do nariz de Nathaniel. Ele ainda estava escandalizado, atordoado demais para entender o que acontecia, mas viu o rosto de Ridley fazendo uma careta e o revólver cuspir fumaça. Então a cela que ainda carregava em sua mão esquerda se sacudiu quando a bala de Ethan acertou a estrutura de madeira por baixo do couro. O impacto da bala acertando a cela tirou Nathaniel do atordoamento. Atrás dele os nortistas saíam no enxame das árvores e Ridley já se virava, não por medo de Nathaniel, mas para escapar da profusão de Yankees. Ridley! Gritou Nathaniel, porém Ridley bateu as esporas sangrentas enquanto o Yankee erguia a arma pesada. Ele tinha uma promessa a cumprir, e apenas segundos para isso, portanto mirou com o grande revólver Savage e puxou o gatilho de cima. Fagulhas saíram da cápsula de percussão enquanto a arma dava um coice na mão de Nathaniel. Ridley gritou e arqueou as costas. Ridley! Gritou Nathaniel de novo. O ar ao redor assobiou com uma saraivada de balas nortistas e a égua de Ridley empinou, relinchando. Ridley estava ferido, mas tirou as botas automaticamente dos estribos enquanto se virava para olhar o nortista. Isso é Purcell, seu desgraçado! Gritou Nathaniel de forma histérica, perdendo todo o senso. Purcell! Ele havia prometido que o nome dela seria a última coisa que Ridley ouviria, e o gritou de novo enquanto usava o gatilho debaixo do Savage, depois puxava-o de cima outra vez. Ridley estremeceu quando a segunda bala o acertou, então caiu no chão. Agora ele e o cavalo gritavam, porém o animal tentava se afastar mancando enquanto Ridley permanecia tombado no capim.
Ridley, seu desgraçado! Nathaniel estava de pé, apontando o revólver. Disparou de novo, mas essa terceira bala apenas arrancou nacos de terra ao lado de Ridley, cujo cavalo ferido se afastava. O coronel estava a 50 metros de distância, mas havia se virado para olhar com horror para Nathaniel. Isso é por Sally, declarou Starbuck, e disparou a última bala contra o corpo do inimigo. E de repente todo o chão na frente de Nathaniel irrompeu em terra e sangue voando quando um obus confederado acertou o corpo agonizante de Ridley, eviscerando a carne trêmula e levantando um lençol de nacos sangrentos escondendo o Yankee da legião que se afastava. A explosão quente e sangrenta do obus lançou Nathaniel para trás e encharcou sua túnica cinza com o sangue de Ridley. Mais obuses ressoavam através do vale, estourando em preto e vermelho na campina onde os nortistas que avançavam tinham saído da cobertura das árvores. Na crista do morro distante brotou uma nuvem baixa que pulsou quando mais fumaça foi lançada pela artilharia. Starbuck havia caído de joelhos outra vez, enquanto Ridley não passava de uma massa de carne no capim. Diante de Nathaniel, os confederados derrotados recuavam cruzando a estrada principal e subindo a colina mais distante com sua coroa de fumaça branco-acinzentada e riscada por chamas, mas o Yankee ficou na campina, olhando a confusão de restos mortais e sangue, costelas brancas e tripas azuis, e soube que havia cometido um assassinato. Ah, meu Deus do céu! Tentou rezar, tremendo no calor, mas de repente um grupo de nortistas passou por ele e um homem chutou o revólver de seus dedos frouxos. E depois acertou uma coronha de fuzil com acabamento em latão em sua nuca e ele tombou para frente enquanto uma voz rosnava mandando não se mexer. Ficou caído com o rosto para baixo no capim de cheiro doce e se lembrou do último olhar desesperado de Ridley, o branco dos olhos muito evidentes, o terror no rosto agonizante, presente de uma jovem que ele havia traído em Richmond. Levará apenas um curto segundo, para cometer um assassinato. Ah, Deus, pensou Nathaniel, mas ele não podia rezar porque não sentia remorso. Não sentia que havia pecado. Só queria rir por Sally, porque tinha honrado a fé da jovem e matado o inimigo dela. Fizera o serviço de um amigo, e esse pensamento fez começar a gargalhar. Vire-se! Um homem cutucou Nathaniel com a baioneta. Vire-se, seu maluco desgraçado! Nathaniel rolou. 2 homens barbudos revistaram suas bolsas e seus bolsos, mas não encontraram nada que valesse a pena ser roubado, a não ser a caixa com o punhado de cartuchos do Savage. Tem menos coisa que vale a pena do que um cachorro faminto, disse um dos homens. Então fez uma careta para a sujeira medonha que havia sido Ethan Ridley. Quer revistar aquela pilha de sangue, Jack? Merda, não mesmo. De pé. Ele cutucou Nathaniel com a baioneta. Para lá, rebelde. Uns 20 prisioneiros estavam reunidos na beira da linha de árvores. Metade era da Legião, o restante era da Carolina do Sul ou zuavos da Louisiana. Os prisioneiros confederados estavam desolados, olhando os regimentos nortistas reunidos nas encostas mais baixas do morro do lado oposto. Mais e mais regimentos inimigos apareciam vindos do Bull Run e marchavam para reforçar o ataque que se preparava. Mais e mais canhões saíam da estrada principal e eram apontados para os defensores confederados. O que vai acontecer com a gente? Perguntou um prisioneiro da legião a Nathaniel. Não sei. Você vai ficar bem, disse o homem, ressentido. Você é oficial, eles vão trocar você, mas nós, não. Vão manter a gente preso durante toda a duração da colheita. Um sargento Yankee ouviu a conversa. Então vocês não deveriam ter se rebelado, não é? 1 hora depois do meio-dia os prisioneiros foram obrigados a descer até a casa de pedra vermelha que ficava perto da encruzilhada. Os soldados Yankees ainda estavam se preparando para o ataque que romperia os últimos vestígios da resistência sulista e, enquanto se reuniam, a artilharia dos 2 lados fazia os obuses ressoarem acima. Bateria disparava contra bateria a partir de morros opostos e isso provocava um constante fluxo de feridos que mancavam, cambaleavam ou eram carregados até um posto de tratamento estabelecido na casa de pedra. Mancando com o tornozelo torto e com o uniforme encharcado pelo sangue de Ridley, Nathaniel foi empurrado para a porta da cozinha da casa. Não estou ferido, protestou.
Calha a boca, entre e faça o que for mandado, ordenou rispidamente o sargento. Depois mandou os prisioneiros incólumes cuidarem da dúzia de feridos que foram postos do lado de fora para se recuperar da cirurgia. Dentro da casa, Nathaniel encontrou mais homens da Legião Falconer. Um da companhia K havia perdido uma perna com a explosão de um obus, 2 tinham pernas furadas por balas, um fora cegado e outro tinha uma bala mini alojada no maxilar inferior, de onde pingava uma mistura de sangue e cuspe. Um médico de barba ruiva trabalhava junto de uma mesa que fora posta à luz do sol que entrava pela janela da cozinha. Estava amputando a perna de um homem e sua serra de ossos produzia um som raspado que fez os dentes de Nathaniel rangerem. O paciente, um nortista, gemia horrivelmente, e o ajudante do médico pingou mais clorofórmio no pano que ele segurava contra o nariz e a boca do sujeito. Tanto o médico quanto o ajudante pingavam suor. Fazia um calor medonho no cômodo, não só por causa da temperatura do dia, mas também porque um fogo feroz era usado para ferver água no fogão. O médico descartou a serra e pegou um bisturi de lâmina comprida com o qual terminou a amputação. A perna sangrenta, ainda calçada com bota e meia, caiu no chão. Pelo menos é diferente de tratar sífilis, comentou o médico animado, enxugando a testa com a manga. Era só isso que a gente fazia nos últimos 3 meses, tratar sífilis. Vocês, sulistas, não precisariam ter se incomodado em montar um exército, bastaria mandar todas as suas putas para o norte, aí poderiam ter matado todos nós de sífilis e poupado um trabalho enorme. Ele ainda está conosco, não está? Essa última pergunta foi feita ao ajudante. Sim, senhor. Faça com que cheire amônia, para que saiba que ainda não está batendo na porta do céu. O cirurgião de barba ruiva estava sondando com um fórceps as artérias que precisavam ser amarradas. Havia limado o cotoco de osso até ficar liso, e agora, com as artérias presas, deixou a carne se comprimir sobre a extremidade do osso cortado antes de dobrar a aba de pele por cima da coxa do paciente. Deu pontos rápidos no cotoco recém-formado, então desamarrou o torniquete que havia contido o fluxo de sangue durante a operação. Outro herói, disse secamente para marcar o fim do procedimento. Ele não quer acordar, senhor. O ajudante segurava um frasco de amônia aberto perto do nariz do paciente. Me deu clorofórmio, ordenou o médico, depois aproximou um bisturi da calça rasgada do paciente e cortou o pano em farrapos sangrentos até revelar os genitais do sujeito. Vejam um milagre, anunciou o médico, e derramou um fio de clorofórmio nos testículos do sujeito inconsciente. O sujeito pareceu sofrer um espasmo imediato, então abriu os olhos, berrou de dor e tentou se sentar. Colhões congelados, disse o doutor cheio de animação. Conhecido na profissão como efeito Lázaro. Ele tampou o frasco de clorofórmio e se afastou da mesa, olhando a plateia relutante em busca de apreciação por sua inteligência. Viu Nathaniel coberto de sangue da cabeça aos pés. Meu Deus, por que você não está morto? Por que nem estou ferido? O sangue não é meu. Se não está ferido, dê-o fora daqui. Vá ver seus malditos sonhos serem despedaçados. Nathaniel foi para o quintal, onde se encostou na parede da casa. O sol brilhava cruelmente sobre a desolada cena da derrota rebelde. Ao norte, para onde Evans havia levado suas companhias abandonadas para conter o triunfante avanço Yankee, os pastos estavam vazios, a não ser por homens mortos e cavalos mutilados. A batalha havia atravessado aqueles campos, e como uma vasta onda empurrada por uma frente de tempestade, agora subia o morro na direção da colina Henry House, onde a linha de ataque se lançava contra a segunda defesa confederada. Nathan Evans tinha construído a primeira barreira a partir de uma frágil linha de homens que contiveram o ataque federal por tempo suficiente para Thomas Jackson formar sua segunda linha, que agora os Yankees avançavam para desmantelar. Canhões nortistas recém-chegados estavam sendo arrastados para a crista do morro enquanto compridas colunas azuis de infantaria descansada passavam pelos canhões para reforçar os companheiros que já atacavam o topo do morro. Os canhões rebeldes que originalmente haviam se alinhado na crista foram empurrados para trás pelo avanço Yankee. Nathaniel, frustrado e desolado junto ao degrau da cozinha da casa de pedra, via balas confederadas ocasionais passarem por cima do platô e riscarem uma trilha de fumaça no céu.
Esses projéteis desperdiçados eram prova de que o exército rebelde ainda lutava, mas agora a estrada principal estava tão apinhada de canhões e infantaria do norte que ele não via como a luta poderia ser mantida. "O que diabos você está fazendo aqui?" perguntou o sargento intrometido a Nathaniel. "O médico me mandou aqui para fora." "Você não deveria estar aqui. Deveria estar lá, com os outros prisioneiros." O sargento indicou o canto mais distante do pátio, onde um pequeno grupo de rebeldes ilesos estavam sentados sob guarda. "O médico disse que eu deveria lavar esse sangue", mentiu Nathaniel. Tinha acabado de notar um poço junto à estrada e esperou que a mentira servisse para lhe garantir um gole d'água. O sargento hesitou, depois concordou. "Depressa, então." Nathaniel foi até o poço e puxou o balde de madeira. Pretendia lavar o rosto antes de beber, mas estava com sede demais para esperar e, segurando o recipiente com as duas mãos, virou a água avidamente sobre o rosto e engoliu grandes bocados frescos. O líquido se derramou pelo rosto, pela túnica e pela calça ensanguentadas, e ele continuou bebendo, aplacando uma sede brutal atiçada pelas horas de fumaça de pólvora e calor. Pousou o balde na beira do poço e viu um rosto bonito, de olhos azuis, observando, encarou-a, boquiaberto. Uma mulher. Devia estar sonhando. Uma mulher. E bela, um anjo, uma visão, uma mulher linda, arrumada, bonita, com vestido branco rendado, touca com acabamento cor-de-rosa coberta por uma sombrinha com franjas brancas, e Nathaniel apenas ficou encarando, imaginando se estaria enlouquecendo, quando subitamente a mulher, que estava sentada numa carruagem na estrada logo depois da cerca do quintal, irrompeu numa gargalhada. "Deixe a dama em paz!" rosnou o soldado. "De volta para cá, rebelde! Deixe-o ficar!" exigiu a mulher com autoridade. Estava sentada com um homem muito mais velho numa carruagem aberta puxada por 2 cavalos. Havia um cocheiro negro na boleia, enquanto um tenente federal tentava fazer a carruagem voltar. "Tinham ido longe demais", explicou o jovem oficial ao acompanhante da mulher. "Havia perigo ali, eles não deveriam ter atravessado a ponte." "Você sabe quem eu sou?" O homem era um dandy de meia-idade com colete colorido, cartola preta e alta e gravata de seda branca. Segurava uma bengala com castão de ouro e tinha uma barbicha grisalha parada de maneira elegante até formar uma ponta que se projetava adiante. "Não preciso saber quem o senhor é", retrucou o oficial nortista. "O senhor não deveria ter atravessado a ponte, e devo insistir." "Insistir! Tenente! Insistir! Sou o congressista Benjamin Matheson, do grande estado de Nova Jersey, e você não insiste comigo." "Mas aqui é perigoso, senhor", protestou o tenente com voz fraca. "Um congressista pode ir aonde quer que encontre a república em perigo", respondeu Matheson com escárnio de superioridade, porém a verdade era que ele, como tantos outros da sociedade de Washington, meramente havia seguido o exército para reivindicar uma parte do crédito pela vitória e recolher algumas lembranças insignificantes como balas de fuzil disparadas ou o boné ensanguentado de um rebelde. "Mas e a mulher, senhor?" tentou de novo o tenente. "A mulher, tenente, é minha esposa, e a esposa de um congressista pode compartilhar qualquer perigo." A mulher gargalhou do elogio absurdo de seu marido, e Nathaniel, fascinado por ela, imaginou por que uma beldade tão jovem iria se casar com um sujeito tão pomposo. Os olhos da senhora Matheson, azuis como o campo de estrelas da bandeira, eram cheios de malícia. "Você é mesmo um rebelde?" perguntou a Nathaniel. Tinha cabelo descolorido até um tom dourado, pele muito branca e o vestido com acabamento de renda estava manchado de poeira vermelha da estrada no verão. "Sim, senhora." Ele a encarou como alguém morrendo de sede olharia para um poço de água fresca à sombra. Ela era muito diferente das jovens sérias, simples e obedientes que frequentavam a igreja do pai. Em vez disso, a mulher do congressista era o que o reverendo Eliel Starbuck chamaria de dama pintada, uma Jezebel. Nathaniel percebeu que ela era a própria imagem e o modelo de tudo o que Sally Truslow queria ser, e tudo o que ele próprio desejaria numa mulher, porque a austeridade bíblica do pai havia posto em Nathaniel Starbuck um gosto por esse tipo de fruto proibido. "Sim, senhora", repetiu. "Sou um rebelde."
e tentou parecer desafiador. Secretamente, confidenciou ela numa voz que chegava limpa acima da cacofonia de obuses e tiros de mosquete até chegar a cada prisioneiro no pátio, também sou uma assassina de Lincoln. Seu marido riu alto demais. Não diga absurdos, Lucy. Você é da Pensilvânia. Ele deu um tapinha repreensivo na mulher, com a mão enluvada. Do grande estado da Pensilvânia. Lucy empurrou a mão dele. Não seja chato, bem. Sou uma assassina de Lincoln de cabo a rabo. Ela olhou as costas impassíveis do cocheiro. Não sou rebelde, Joseph. É, senhora, é sim. O cocheiro gargalhou. E quando eu vencer vou escravizá-lo, Joseph, não vou? Vai, senhora, vai sim. E gargalhou de novo. Lucy Matheson olhou de volta para Nathaniel. Você está muito ferido? Não, senhora. O que aconteceu? Meu cavalo levou um tiro, senhora. E caiu. Fui capturado. Você, disse ela, começando uma pergunta, depois ficou ligeiramente ruborizada e um leve sorriso relampejou em seu rosto. Você matou alguém? Nathaniel teve uma lembrança súbita de Ridley caindo do cavalo. Não sei, senhora. Eu gostaria de matar alguém. Ontem à noite dormimos na cozinha de fazenda mais desconfortável do mundo em Centreville, e só Deus sabe onde descansaremos essa noite. Se descansarmos, o que duvido? Os rigores da guerra. Ela gargalhou, mostrando dentes pequenos e muito brancos. Existe algum hotel em Manassas Junction? Não sei de nenhum, senhora, respondeu Nathaniel. Você não fala como sulista. Interrompeu o congressista com uma nota azeda na voz. Não querendo explicar, Nathaniel apenas deu de ombros. Você é misterioso. Lucy Matheson bateu palmas com as mãos enluvadas, depois estendeu uma caixa de papelão cheia de papel de seda. Pegue uma. Ele viu que havia pedaços de frutas cristalizadas aninhados no papel de seda. Tem certeza, senhora? Ande. Sirva-se. Ela sorriu enquanto Nathaniel pegava um pedaço de fruta. Você acha que vão mandá-lo de volta para Washington? Não sei o que planejam para os prisioneiros, senhora. Tenho certeza de que irão. Vão fazer um portentoso desfile da vitória, cheio de bandas buzinando e congratulações, e os prisioneiros terão de marchar sob as pontas das armas antes de serem trucidados no terreno da Casa Branca. Não diga absurdos, Lucy. Imploro que não diga. O honorável Benjamin Matheson franziu a testa. Então talvez lhe deem a condicional. Lucy Matheson sorriu para o rebelde. E então você nos visitará para o jantar. Não, Benjamin, não discuta, estou decidida. Dê-me uma carta de visite, depressa. Ela estendeu a mão até que o marido, com óbvia relutância, entregou um cartão que, com um sorriso, ela entregou a Nathaniel. Nós, rebeldes, trocaremos histórias de guerra enquanto esses nortistas frios franzem a testa para nós. E, se você precisar de qualquer coisa na prisão, deve me pedir. Eu gostaria de ter algo além de pedaços de fruta para lhe dar agora, mas o congressista comeu todo o nosso frango frio, disse que a comida estragaria assim que o gelo picado derretesse. Havia nas palavras dela um veneno puro que fez Nathaniel rir. O tenente que havia tentado fazer a carruagem do congressista dar a volta reapareceu com um major, cuja autoridade era consideravelmente maior. O major não se importaria se metade do Congresso dos Estados Unidos estivesse na carruagem, fosse como fosse ela não tinha o direito de bloquear a estrada no meio de uma batalha. Por isso ele levou a mão ao chapéu diante de Lucy Matheson e depois insistiu que o cocheiro desse a volta com a carruagem e a conduzisse para o outro lado do Bull Run. Você sabe quem eu sou? Perguntou o congressista Matheson. Depois se encolheu um pouco quando um obus rebelde explodiu a 100 metros de distância e um estilhaço passou acima e se chocou inofensivo contra a casa de pedra. Não me importa se o senhor é o imperador da França. Saiam daqui, inferno. Agora. Andem. Lucy Matheson sorriu para Nathaniel enquanto a carruagem se movimentava. Venha nos visitar em Washington. Nathaniel gargalhou e deu um passo atrás.
Acima dele o morro soltava fumaça como um vulcão, os obuses estalavam, os tiros de fuzil lascavam o ar e os feridos mancavam de volta para a encruzilhada onde os prisioneiros esperavam a cadeia, os Yankees esperavam a vitória e os mortos esperavam o enterro. Nathaniel, agora ignorado pelo sargento, que não parecia mais se incomodar se ele se juntava aos outros prisioneiros ou não, sentou-se encostado na pedra da casa aquecida pelo sol, fechou os olhos e se perguntou o que o futuro lhe reservava. Supôs que toda a rebelião sulista estaria sendo morta a pancadas naqueles campos quentes e pensou no quanto lamentaria o fim prematuro daquela guerra. Vira o elefante e queria mais. Não era o horror que o atraía, nem a lembrança da perna decepada girando pela estrada, nem o rosto do homem desaparecendo em fumaça de pólvora e sangue. Era o rearranjo de toda a criação que apelava à alma de Nathaniel. A guerra, ele aprenderá naquele dia, pegava tudo o que existia, sacudia e deixava as peças caírem em qualquer lugar. A guerra era um gigantesco jogo de azar, uma aposta enorme, uma negação de toda a predestinação e de toda a prudência. A guerra teria salvado Nathaniel do destino da respeitabilidade familiar, na qual a paz era o dever. A guerra o aliviava da obrigação, enquanto a paz oferecia monotonia, e Nathaniel Starbuck era jovem e confiante o suficiente para odiar a monotonia acima de tudo no mundo. Mas agora era prisioneiro e a batalha continuava enquanto, aquecido pelo sol e cansado pelo dia, Nathaniel caía no sono. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard de Corvel. Até o próximo episódio.